nessa fase de diplomação dos colegas, fiz um breve discurso. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar de improviso. É difícil seguir um roteiro, mas eu vou me esforçar para seguir um roteiro que eu preparei. Mas antes de tudo, eu queria iniciar minha fala agradecendo ao vereador José Everaldo, agradecendo a todos os visitantes que aceitaram o convite de participar dessa cerimônia, agradecer aos senhores que estão começando a entender a importância de um projeto. Nós somos um projeto político que pode dar certo, só depende de nós. Nós podemos sair do papel e nos tornar um partido político. Mas para isso é necessário que nós levamos a sério as coisas que têm sido levadas à brincadeira nesse país. Bom, permitam-me iniciar minhas curtas palavras dividindo com os anfitriões e com os convidados deste evento um belo verso ou poema. Eu não conheço a pessoa, mas ela se identificou para mim no e-mail como Raud, CTBA 2005. E ele escreveu assim: o trem já vem chegando. De logo, a mão vá se somando, para em Brasília ter deputados. O trem já vem chegando, e se não andares ligeiro, continuarás se lamentando, e com seus pés no atolinho. O trem já vem chegando, agora é a oportunidade. Sem picuinhas, vá avançando esse ideal de garra e de vontade. O trem já vem chegando, e só com a união venceremos, que só assim conseguiremos. O trem já vem chegando, não espere, saia da omissão, e a essa causa vá abraçando, porque é a nossa tábua da salvação. Esse trem é a nossa esperança, e que na hora de sua chegada, coroada seja a perseverança que nos uniu nessa jornada. Esse rapaz, ele conseguiu sintetizar num verso tudo aquilo que eu venho reiteradamente nas minhas breves falas sustentando a respeito desse projeto político. Todo ser humano, sem exceção, está preso aos planos econômico, social e político, em que pese este terceiro causar cólera à sociedade, haja vista ser portador de grave patologia de ordem moral, ética e principalmente de bons costumes. Devido a tais patologias e outras que vêm surgindo em escala, senhores, sem medo de errar, é que o mundo começou a iniciar uma caminhada para Deus. Inúmeros analistas de política internacional chamam a atenção para a crescente e inexorável ascensão dos partidos políticos e movimentos de direita na Europa. Paulatinamente, esses movimentos, esses partidos políticos, defensores da soberania, da justiça, dos valores de família e de religião, estão ascendendo com alternativa política, diante da comprovada incapacidade das esquerdas em superar os problemas econômicos e sociais
que se avolumam na sociedade moderna. Estamos convencidos, senhores, preste bem atenção, de que essa tendência chegou à América Latina através dessa sombra chamada PNB, onde próceres da esquerda já dão sinais de enfraquecimento e perda da popularidade ante o cenário econômico frustrante de corrupção generalizada em todas as instituições. Em reação a essa imposição de certas tendências culturais contrárias aos valores éticos e morais conservados por nossa sociedade, muitos de nós, não somente os militares, mas parcela significativa dessa sociedade, ante ao quadro político, colérico, patético que estamos a vivenciar, começam a enxergar, ainda que de forma que um pouco míope, e isso é natural, o Partido Militar Brasileiro como uma flecha de luz no fundo do túnel. Falo isso sem medo de errar, porque quem passou pela caserna sabe que nós conservamos valores éticos e morais singular. Nós, militares, fomos treinados a ser obedientes. Se o comandante nos pagar uma missão, ninguém que é militar diz não. Com ou sem dinheiro, ele vai cumprir a missão, porque ele é militar. Ele é obediente. Mas para ser obediente, tem que receber ordem e assimilar bem as ordens. Senão você não vai ser obediente mesmo. Trata-se, senhores, de um projeto político de envergadura singular na árdua luta pela verdadeira democratização do Estado brasileiro, na medida em que busca valorizar o ser humano em várias de suas dimensões, especialmente no preenchimento das lacunas deixada por uma política sindicalista irresponsável, descomprometida com esse país. Falo isso sem medo de errar. O retrato está aí no Supremo Tribunal Federal. A preocupação de que se prove que não houve nada aconteceu. Mais de 100 milhões de reais sumiram da noite para o dia desse país e nada aconteceu. Mas o Supremo tem tomado uma posição conforme aquilo que a sociedade espera dele. Irresponsável com a saúde, irresponsável com a educação, irresponsável com a ética. Recentemente foi veiculado pelos meios de comunicação que querem tirar a administração das escolas militares das mãos dos militares e entregarem ao MEC. Por que não se põe o modelo das escolas militares e se implanta nas escolas públicas, nas escolas privadas? Os resultados das escolas militares são as melhores desse país. Retirar isso é uma afronta à inteligência dessa sociedade. Isso é uma afronta. Porque se acabar com esse pilar, acabou tudo.
Por quê? Porque eles precisam de pessoas deseducadas para se manterem no poder. Sem saúde, sem segurança. Aliás, caros diplomados e digníssimos convidados, em razão dessas lacunas, podemos afirmar com toda a convicção que o poder descompromissado se fortaleceu nesse país de tantos descaminhos, a ponto de nos fazer acreditar na equivocada máxima segundo a qual política é sinônimo de bandidagem. É preciso repensarmos nossas posições com relação a esse terceiro plano, a esse plano da política. Por quê? Desgostar de política equivale a submeter-se ao jugo daqueles que gostam de política. E normalmente quem gosta de política é desonesto. Falo isso sem medo de errar. É por causa deste desprezo social que nós estamos pagando um preço altíssimo na área da saúde, na área da economia, na área da segurança pública. Agora, senhores, em outro dia, nós não podemos também ignorar que rotular um partido como militar dispensa uma leitura bastante controvertida. Eu tenho consciência disso. Esse partido, quando foi fundado com esse nome, nós pensamos nessa controvérsia, nessa pseudo-rejeição. Nós pensamos em tudo isso. E nós estamos avançando e a prova é esse auditório cheio. Senhores, para alguns, esse rótulo gera uma interpretação negativa. Para alguns, gera uma interpretação negativa. Partido militar em pleno Estado de Direito não seria um retrocesso à democracia? Eu contraponho esse argumento. Que democracia? Que democracia? Aonde não se dá uma educação de qualidade? Que democracia? Então esqueceram de democratizar o plano da educação. Que democracia se você chega nas UPAs, não tem médico? Então esqueceram de democratizar o plano da saúde. Que democracia se você como cidadão não pode transitar tranquilamente pelas ruas? Então esqueceram de democratizar a área da segurança pública. Mas esse rótulo também dispensa uma interpretação positiva. Pois que já começam a enxergar acertadamente que as instituições militares, sem medo de errar, são a reserva moral desse país. E a Fundação Carlos Chagas, sem nos consultar, fez essa pesquisa e nós gozamos de uma credibilidade de 66% da população brasileira. De qualquer sorte, senhores, em resposta a uma ou outra interpretação, respondo evocando as brilhantes lições de Leonardo Campos, segundo a qual, diz o mestre, ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um de nós lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para se entender como alguém lê,
é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão de mundo. Porque isso faz da leitura sempre uma releitura. Que coisa cirúrgica, respondendo uma ou outra interpretação. Depende do grau cultural que você tem. Senhores, não se deixe levar por qualquer ou por quaisquer leitura, em especial as manipuladas pela mídia. A sociedade brasileira hoje teme pelos rumos que o país está tomando na mão de aventureiros políticos de esquerda. Somos atualmente o grupamento mais apto à nova tendência direitista que se aproxima do mundo moderno. Caros irmãos e amigos, estejamos atentos para o chamado. É chegado a hora de assumirmos um papel importante na sociedade brasileira. Chega de nos alimentarmos das migalhas, das bolotas que caem da mesa dos nossos senhores. Pois, como diz a letra do nosso hino nacional, o sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguirmos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o peito à própria morte. Viva o Brasil, viva a bandeira e o hino nacional, viva o Partido Militar Brasileiro, e o Deus dos Exércitos seja louvado.